Boa tarde a todos e todas. Muito feliz por compartilhar com vocês essas apresentações que nós vamos ter nessa tarde de hoje, trabalhando com o tema de metodologias e material didático para a EGPT. Eu me chamo Camila Coelho, eu sou professora do IF Sertão PE, Campo Serra Talhada, na área de arquitetura, e sou coordenadora também do curso ProEja de Edificações daqui. Então, estou super feliz de poder participar e, enfim, alcançar tanto conhecimento quanto esse evento nos proporciona. Só para os nossos colegas que têm alguma deficiência visual, tentar me visualizar, eu sou parda, mulher parda, cabelo cacheado, olhos castanhos, uso óculos, estou com batom vinho, uma blusa estampada de base branca e alguns pássaros em cima. É isso. Então, eu gostaria de saudar todos os presentes, agradecer imensamente a presença das nossas intérpretes de Libras, a agradecer aqui a Carolina Lima, do IFAL, a Natasha Silva, do IFRS, e a Maiara Martins, do IFMT, que vai nos acompanhar nessa sessão de agora. Então, só para explicar para vocês como acontecerá esse momento agora, a gente vai ter 6 trabalhos no eixo de metodologias e material didático para a EGPT, certo? Esses 6 trabalhos vão ser divididos em 2 blocos. Então, no primeiro bloco, teremos 3 trabalhos que vão ser apresentados consecutivamente, e depois nós vamos ter um bloco para perguntas. Em seguida, a gente vem com os outros 3 trabalhos e depois mais um bloco para perguntas. As perguntas vão acontecer pelo chat. Eu só peço que vocês coloquem a palavra pergunta em caixa alta antes da pergunta no chat. Eu vou fazer esse acompanhamento e trarei todos os questionamentos para os nossos apresentadores. Cada apresentador tem 15 minutos de tempo para explanação e eu desejo uma ótima apresentação para todo mundo. Vamos começar a nossa primeira apresentação com o trabalho intitulado O Instagram como ferramenta para discutir a administração com o ProEja em um contexto de pandemia. É um relato de experiência. A colega que vai apresentar se chama Aline Rocha Santana da Silva. Seja bem-vinda, Aline, boa sorte, e eu vou cronometrar os seus 15 minutos. Muito obrigada. Então, pessoal, como já foi dito, eu sou a professora Aline Rocha. Para aqueles que têm alguma deficiência visual, eu sou parda, tenho 1,55 m, cabelo até o pescoço, cabelo preto, alisado. Eu sou uma das autoras do resumo, né, que foi submetido, junto com as professoras Vivian França, Vivian Reis e o professor Júlio César Freitas. Todos nós somos professores de administração do Colégio Pedro II, que fica situado no Rio de Janeiro. Todos nós somos professores do ProEja também, né? A temática do nosso resumo é o Instagram como ferramenta para discutir administração com as nossas turmas do ProEja durante esse contexto de pandemia em que vivemos. A rede social Instagram tem muitas ferramentas. Se vocês forem buscar, né, fazer uma pesquisa, vocês vão encontrar diversos artigos que já trabalharam com o Instagram, só que de formas diferenciadas. Tem ferramentas diversas ali que podem ser utilizadas no ensino. Mas nós escolhemos a ferramenta Live do Instagram porque nós queríamos uma forma de contato síncrono com os nossos alunos do ProEja. Já vou explicar. O que acontece? Por que de onde surgiu essa ideia? Essa ideia de utilizar o Instagram como uma ferramenta com nossas turmas do ProEja surgiu em maio, durante uma reunião com a equipe de administração, né? Com a equipe de professores de administração. A pandemia, ela afetou as escolas, né? A partir de março. Então, a partir de março, logo na segunda semana de março, os alunos já foram afastados do colégio para evitar a propagação do Covid-19. Então, eles já estavam, em maio, quando a gente estava na nossa reunião, né? Os alunos já estavam há cerca de 2 meses
sem contato, um contato mais direto, um contato síncrono com os colegas, com os professores. E chegavam para nós, professores, muitas mensagens de alunos por e-mail, até no WhatsApp, dizendo que os alunos dizendo que estavam com muita saudade da escola, que estavam tristes, né, porque estavam longe dos colegas, com saudade dos professores também. E aí a gente identificou que esses alunos, eles estavam, assim, precisando, né, voltar a se relacionar com os colegas, com os professores. Então, a gente tentou buscar uma forma de ter um contato com os nossos alunos. Nessa reunião que aconteceu em maio, surgiu a ideia de utilizar o Instagram, né, de utilizar a ferramenta Live do Instagram. Mas por que o Instagram? Porque o Instagram é uma rede social que está em ascensão, né? Os nossos alunos conhecem essa rede social, utilizam essa rede social, se comunicam por ali, né? Interagem uns com os outros por ali. Então, nós estaríamos indo para o local onde nossos alunos estão, ou pelo menos a maioria dos nossos alunos estariam, né? Então, assim, decidimos utilizar o Instagram por conta disso, né? Porque já era uma rede social, já era um local que os nossos alunos já utilizavam para se socializar. Então, não seria nada extremamente novo para a maioria dos alunos. E a finalidade de utilizar o Instagram, né, para discutir temáticas da administração, não se restringia a debater o conteúdo de alguma disciplina ou conteúdos ali de administração. A finalidade maior era manter o relacionamento da turma, manter a comunicação entre os alunos e entre os alunos e professores, amparar os alunos nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, de alguma forma, né, com esses relacionamentos sociais. As lives, elas tiveram início, então, a partir do dia 1º de junho desse ano. E ocorrem desde então, porque nós não paramos com as lives, elas continuam ocorrendo, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. Então, desde o dia 1º de junho até hoje em dia, as lives ocorreram sem interrupção, toda segunda-feira às 8 da noite. A duração de cada live é de, no máximo, 1 hora, né? Mas fica ali entre 55 minutos e 1 hora, e sempre com 2 professores do departamento de administração, ou com um professor e um convidado externo. Então, nessas lives, nós abordamos temáticas relacionadas à administração e puxando, né, para a situação atual de pandemia que nós vivemos, relacionando os assuntos. O que acontece com a divulgação da live? Nós divulgamos as lives sempre na semana anterior, né? Nós divulgamos o tema da live sempre na semana anterior. Divulgamos pelo próprio Instagram, né? O Instagram, @adm.pedro2, que nós criamos para isso, e também divulgamos no WhatsApp. No site do próprio colégio também já houve divulgação das lives. Então, nós divulgamos com antecedência, né, na semana anterior. Na segunda-feira, a live acontece a partir das 8 da noite. E durante a live, os demais professores envolvidos, que não estão ali, né, falando na live, eles também cooperam, eles também ajudam a responder ali os comentários dos alunos, porque os alunos interagem muito, principalmente durante a live. É o momento em que eles interagem, não é o único momento em que eles poderiam interagir, né? As lives ficam salvas,
no próprio Instagram, no YouTube, então os alunos também comentam nesses outros locais. Mas durante a live é o local onde os alunos conversam, né, um com o outro, discutem aquela temática, então debatem, fazem perguntas, e é nesse momento que os professores envolvidos, né, que não estão ali apresentando aquela live daquele dia, atuam respondendo os comentários, incentivando os alunos, incentivando o debate, né, por parte dos alunos. Então, em todas as lives, todos os professores envolvidos acabam atuando de alguma forma, seja apresentando, né, a live ali, falando, ou seja, nos comentários, respondendo os alunos, tirando dúvidas, etc. Quando essa live acaba, o professor que iniciou a live, que é sempre um professor do departamento de administração, né, um professor da nossa equipe, ele deve deixar a live salva no IGTV do Instagram, né? Após salvar a live no IGTV do Instagram, essa live ela também é salva no YouTube. A gente colocou essa segunda opção para os alunos assistirem a live, porque percebemos que tinham alguns alunos que nunca tinham mexido no Instagram, né, que tinham dificuldade para mexer, para encontrar. Então, a gente coloca também no YouTube, porque o YouTube também é uma rede social que também é muito conhecida e que é muito simples do aluno conseguir assistir, né? A gente manda o link pelos grupos no WhatsApp para os alunos, é só clicar e o aluno assiste a live, né? Mas é claro que a gente busca incentivar que ele participe ao vivo, porque a interação que acontece durante a participação ao vivo é muito maior, né? Uma interação síncrona. Então, a gente vê que contribui ainda mais, né? Principalmente para essa parte das necessidades sociais e de afeto dos nossos alunos, né? Ali, durante a live, é o momento que os alunos encontram colega de turma, né? Comentam em cima de algum apontamento que o colega fez, brincam. Então, é um espaço muito, muito aberto, né? E um espaço muito, muito legal que eles utilizam. Para fundamentar a nossa ideia, nós fomos pesquisamos alguns autores, e como eu disse para vocês lá no início, o Instagram, ele vem. Se você pesquisar, né, você vai encontrar aí alguns artigos que falam das redes sociais no ensino, né, inclusive do Instagram. Uma citação que eu encontrei, que eu achei que resumia bastante a nossa ideia, foi essa última aqui, de Lima, Silva e Loureiro, né? Aqui eu procurei colocar os mais recentes, né? Desse ano mesmo, 2020. Então, eles dizem que o Instagram pode ser usado para o incentivo a debates, e é o que nós estamos propondo, né? Para conectar socialmente os estudantes, que o nosso principal objetivo é esse, né? Manter essa conexão, esse relacionamento entre os colegas, né? Entre as turmas, e apoiar a construção de conhecimentos, aproximando conteúdos de uma área de estudo com o cotidiano. Tem tudo a ver com a nossa proposta, né? Nós estamos aproximando conteúdos da área administrativa com esse cotidiano, esse mundo de pandemia, né? Algumas por exemplo, alguns temas das nossas lives. Recrutamento e seleção pós-pandemia, como é que vai ficar essa questão da seleção de pessoas durante esse momento de pandemia e após, né? Falamos também, fizemos uma comparação entre a administração de guerra, né? Durante e após a pandemia, fizemos uma comparando, né, a estratégia da administração com a estratégia de guerra, né, nesse momento, nesse contexto, como é que as empresas... Desculpe lhe interromper, só para avisar que faltam 3 minutos para o fim, tá? Tá, ok, obrigada. Então, sempre puxando saúde e segurança no trabalho durante a pandemia,
no contexto de pandemia. Então, sempre puxando conteúdos que relacionam a administração com o cotidiano, com esse momento que estamos vivendo. Aqui sou eu e a professora Ana, que é uma professora muito querida também, né, lá da nossa equipe de administração. Toda a equipe de administração está envolvida, né? E aqui o que nós fizemos? Utilizamos a observação participante e a análise de conteúdo, né? Esse conteúdo aqui são os comentários dos nossos alunos, seja comentários durante a live, sejam comentários após a live, que a live fica salva no Instagram, tem como comentar depois, e sejam comentários também no YouTube. Os alunos também comentam por lá. Pegamos esse conteúdo e analisamos também, né? E aí a gente chegou à conclusão de que essas lives estão sendo, sim, muito positivas, estão contribuindo bastante, sim, para o amparo afetivo dos nossos alunos nesse momento em que nós estamos vivendo, tá? A manutenção da oportunidade de aprender, isso daqui também é muito importante. As lives, elas não foram obrigatórias, pelo contrário, né? Estava ali, estamos oferecendo para o nosso aluno. O aluno pode decidir, né? Se assiste ao vivo, se assiste depois, se não quer assistir, mas eles costumam assistir, sim. E desenvolver a capacidade de reflexão crítica, né? Então, realmente foi uma experiência muito interessante, que não se limitava somente ao conteúdo, né? Mas sim a contribuição para uma formação mais humana, né? A contribuição visando aí, né, manter os laços de amizade, os laços sociais dos nossos alunos e manter essa oportunidade de aprender e desenvolver essa reflexão crítica. E aí eu finalizo deixando aqui uma citação que eu acho muito, muito interessante para o momento, né, que a gente vive da educação. Educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. Albert Einstein. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Aline, pela fala. Vamos passar para o próximo e depois a gente vai ao debate, tá ok? Então, a próxima apresentação é da nossa colega Fabrícia Nicomedes de Souza, que tem um trabalho intitulado Matemática e Produção de Vídeos, possibilidades para estudantes da EJA em tempos de pandemia. A palavra é sua, Fabrícia. Boa tarde a todos, meu nome é Fabrícia Nicomedes. O trabalho que eu vou apresentar foi escrito por mim e pela Jéssica, em orientação do professor Eduardo Braga, do FRJ do Campus Duque de Caxias. O trabalho tem por título Matemática e Produção de Vídeos, possibilidades para estudantes da EJA em tempos de pandemia. O objetivo dele é apresentar o trabalho realizado por 2 monitoras de matemática, no caso eu e a Jéssica, orientados pelo professor de matemática, na produção de vídeos para o canal do YouTube Monitoria de Matemática e FRJ Seduc. Nós somos alunos do curso presencial de Manutenção e Suporte Informática na modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Duque de Caxias. O nosso canal ele passou por 2 momentos principais, o anterior à pandemia e o que estamos vivenciando agora no ano de 2020, com o início da pandemia ocasionada pelo coronavírus, que levou à suspensão do calendário acadêmico. É importante dizer que o nosso curso é noturno e a monitoria, quando presencial, ocorre na parte da tarde. Mas nós vimos na nossa prática que algumas pessoas trabalham e não conseguem chegar na monitoria a tempo. Daí a gente começou a pensar numa forma de como poder atender também esses alunos. Qual seria a outra possibilidade de permitir o acesso desses alunos? Se fossem alguns anos atrás, a nossa tarefa seria mais difícil. Mas hoje, com a popularização da informática, a difusão dos smartphones, o acesso ao Wi-Fi do campus, a sala de informática para os alunos, a gente viu que a gente poderia distribuir vídeos através do YouTube, que vem se popularizando nesses últimos anos, com conteúdos variados. Por exemplo, um vídeo de equação de segundo grau de matemática acumulou mais de 5 milhões de visualizações. Isso nos mostra o potencial desse recurso. Daí surgiu o nosso canal. Como a monitoria, né, a gente sempre utilizou vários exercícios para os alunos
para que os alunos pudessem praticar, a responsabilidade da monitora Jéssica era fazer as listas de exercícios, né, referentes a cada assunto, para que eu pudesse resolver no canal. Ou seja, antes da pandemia, o trabalho do canal era apenas complementar o que a gente já fazia presencialmente na monitoria. No canal, a gente tinha alguns vídeos sobre o conteúdo teórico dado em sala de aula e alguns vídeos de resolução de exercícios. Nesses vídeos, eu gravava uma folha enquanto eu ia resolvendo os exercícios ou apresentando a matéria. Com isso, meu rosto não aparecia nos vídeos, só as minhas mãos e a minha voz. Era uma maneira de auxiliar os alunos com os conteúdos vistos em sala, já que muitos deles, como eu disse, não conseguiam frequentar presencialmente a monitoria. Daí a relevância da nossa atuação e pesquisa para os estudantes da modalidade EJA, oportunizar que esses jovens e adultos estejam em contato com a matemática em outros espaços e tempo, já que a realidade diversa, né, que a gente tem nas nossas turmas. E agora, com a suspensão do calendário por conta da pandemia, o nosso canal ganhou um outro formato de gravação e também de diálogo com os conhecimentos matemáticos. Com isso, nós criamos 2 novas playlists, que é a playlist de curiosidades matemáticas e a playlist de preparatório para o Enem. A experiência está sendo maravilhosa, porque a gente tem recebido feedbacks não só dos alunos, mas de pessoas de fora da nossa escola. A playlist que eu mais atuei foi a de curiosidades matemáticas, e lá tem vídeos como o número de ouro e o mistério do número 1089, que são vídeos que instigam os alunos a fazerem contas, estimulam a curiosidade e a reflexão, porque eles articulam conhecimentos de mundo com a matemática. E, no mínimo, é uma pauta para uma roda de conversa, porque se eu chego numa roda de conversa e falo, se eu multiplicar essa sequência por esse número, rola uma mágica. Então, nessa nova fase, eu apresento o vídeo também, mostrando o rosto, que é algo novo, tanto para o canal quanto para mim. A outra playlist, como eu disse, é a preparatório para o Enem, e lá tem vídeos que tratam função exponencial, média aritmética e leitura de gráfico. E a monitora Jéssica é a que mais atuou nessa playlist. Lá, os enunciados das questões são lidos, e com isso é possível que a gente destaque os termos que lembram alguma coisa que o professor falou em sala, que pode facilitar a interpretação da questão. E além da produção de vídeos para o canal, nós, monitores, com a orientação do professor, também elaboramos pequenos cartões de divulgação. Esses cartões são uns convites para os estudantes assistirem aos vídeos e para refletirem sobre a importância da matemática e a sua presença nos mais variados espaços, como na arte, no período pandêmico, na música, no cotidiano em geral. Além disso, também é interessante ressaltar que a nossa pesquisa ela não é só prática. Nós temos estudado alguns referenciais teóricos para fundamentar o nosso trabalho com a produção e uso de vídeos. Alguns desses referenciais nascem justamente das fases das tecnologias digitais proposta por Borbas, Kukula e Gaddanides. No livro deles, cujo título é justamente Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática, uma das perspectivas teóricas que a gente utiliza é a multimodalidade. Os vídeos do canal em si já trazem a característica da multimodalidade, porque assim como o Ostler comenta, o uso de diferentes fontes comunicativas, como a linguagem, a imagem, o som, música, somam potencialidades de ensino e aprendizagem, melhorando a compreensão do conteúdo. No nosso canal, a gente utiliza a oralidade, a escrita, a interpretação facial, gestos e alguns recursos para gerar humor, como memes, imagens engraçadas, e a combinação dessas potencialidades nos ajuda a passar o conteúdo de forma leve, com a linguagem usual dos alunos, e também mantém um vínculo da monitoria com eles, mesmo durante o período de isolamento físico causado pela pandemia ocasionada pelo coronavírus. Outra coisa é que a utilização desses diferentes modos da representação das ideias matemáticas discutidas por cada vídeo nos revela também que, de acordo com a mídia utilizada, a produção do conhecimento matemático se transforma. E, com isso, as tecnologias digitais e mídias, em especial os vídeos, exercem uma influência direta na produção de conhecimento. E é isso justamente que aborda a noção de seres humanos com mídias. Nós nos fundamentamos para isso na linha de pesquisa de Borba e Vila Real, e enfatiza que um pensamento humano e o próprio ser humano precisam de tecnologia, como a oralidade, a escrita e a informática, como meios para expressar e registrar os conhecimentos. Ou seja, a produção de conhecimento é realizada pelo conjunto formado por atores humanos e não humanos.
Até porque a construção de conhecimento não acontece apenas na sala de aula, com o professor e o aluno, mas pode ser feita de várias formas, como os nossos vídeos disponibilizados no YouTube, que permitem que os alunos possam assistir os conteúdos no momento em que seja propício para cada um. E, além disso, o que a gente tem visto no ponto de vista da literatura sobre o assunto é que, apesar dos vídeos serem uma realidade atual da fase das tecnologias digitais e da vida extra-classe dos estudantes, eles ainda não estão presentes de forma consolidada na sala de aula, conforme apontam alguns autores, como, por exemplo, Bob Domingues, em 2018. Apesar disso, temos observado em nossa pesquisa que, em relação ao processo de produção e uso de vídeos na matemática, que várias são as suas potencialidades, como, por exemplo, o fato de romperem com barreiras temporais e possibilitarem a presença das tecnologias digitais não só fora, mas também dentro do ambiente escolar com seu uso e produção. Nesse caminho, a gente ressalta também que o processo colaborativo que a produção de vídeos oportuniza possibilita, inclusive, exercer a autonomia dos estudantes na busca por temas de caráter social. Também acho que vale ressaltar aqui que, ainda que essas potencialidades da tecnologia digital, por meio da gravação de vídeos, ganham força na medida em que os professores mostram preocupação em adaptar as suas práticas, seja para desenvolver uma atividade ou para orientar o estudante nesse processo de construção de roteiros, filmagens, edições, essa preocupação do professor em adaptar suas práticas contribui para que o educador matemático assuma o papel de agente participativo das transformações sociais, modificando a sua postura de matemático, ao estabelecer essa relação horizontal que preza pelo diálogo na sala de aula e que leva em consideração o que nós alunos temos a dizer, conforme preconiza Freire. E também ao possibilitar que os estudantes se enxerguem como matemáticos e matemáticas, na medida em que eles protagonizam os vídeos e expressam as ideias matemáticas. E, é claro, articulando isso com uma formação matemática crítica e não isolada do mundo. Nesse caminho, a gente acredita que o papel da matemática está em ser um instrumento de resgate, de busca, de reinserção na realidade, de intervenção no mundo, que ajude principalmente o jovem e adulto a refletir a nossa prática social e a propor alterações para ela a partir de um processo dialógico. Dado o nosso tamanho e envolvimento com a pesquisa, o nosso compromisso atual é justamente dar continuidade ao trabalho, a buscar agora incorporar outros alunos e alunas na produção de vídeos para o canal. Porque, até o presente momento, o nosso canal é só protagonizado por nós, monitoras de matemáticas do curso, sob a orientação do professor. E os alunos são apenas espectadores do canal. Então, a nossa atual inquietação, a inquietação do nosso professor é oportunizar que nós, monitoras, sejamos, assim como ele, orientadora dos estudantes na produção de vídeos, para que juntos a gente possa formar um coletivo de seres humanos com mídias, onde todos possamos ser, ao mesmo tempo, audiências protagonistas, conforme cita Freire. Educandos e educadores na produção do conhecimento matemático e na sua inter-relação com os mais diversos espaços e meios como a vida e a arte. E, na verdade, a gente já até começou a dar um pontapé nesse sentido. A gente fez uma produção, em tempos de isolamento físico, com os estudantes da EJA, chamado Math News, que é um vídeo que articula conhecimentos de função exponencial com o período pandêmico, especialmente com notícias de Duque de Caxias, que é o local onde a maioria dos estudantes do nosso campus trabalha e mora. Nesse vídeo, a gente também aborda fake news, ensino remoto, a importância das mulheres na matemática, inclusive atuei no papel de Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, que foi a primeira mulher a se doutorar em matemática no Brasil. E esse vídeo foi submetido ao 4º Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática da Unesp com a Federal de Pelotas. E dentre mais de 100 vídeos, nós fomos selecionados como finalistas e ganhamos o prêmio de menção honrosa do evento. Além disso, a gente também teve nosso trabalho aceito e publicado no CIET Imped, que é um congresso internacional de educação e tecnologias, onde apresentamos a nossa pesquisa sobre produção de vídeos. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade da nossa inserção nesse ambiente acadêmico, por meio do nosso trabalho e pesquisa na EGPT, e convidar todos que estão nos assistindo para assistirem ao nosso canal, curtirem os vídeos e compartilharem com todos aqueles que vocês acham que vão interessar. Uma boa tarde, obrigada. Fabrícia, muito obrigada pela fala, obrigada à equipe, na verdade, muito bom trabalho.
Já já a gente chega para o debate, já tem perguntas acontecendo. A nossa próxima apresentação é da autora Kaline Valéria Pereira Silva, que vai trazer o trabalho intitulado Contributos de uma Experiência Formativa, o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação na EJA Proeja. Kaline, boa sorte, fique à vontade. Presencialmente na monitoria. No canal a gente tinha alguns vídeos sobre o conteúdo teórico dado em sala de aula e alguns vídeos de resolução de exercício. Esses vídeos eu gravava uma folha quando eu ia resolver Kaline, desculpa, teu áudio está bem baixinho, tem como te aproximar do microfone? Só de minha voz. Era uma maneira de auxiliar Acho que Kaline está com problema na internet. Kaline, você me escuta? Eu acho que ela está também. Kaline, eu acho que o teu áudio da live está ligado. Está reverberando o DOIT, a transmissão para cá. Talvez você tenha que fechar lá e deixar só aqui aberto, tá? Faz esse teste para a gente ver se te escuta. Kaline, liga agora o teu microfone. Você fecha a aba do DOIT, da transmissão, e deixa só o teu microfone ligado. Fica só aqui no StreamYard. A playlist que eu mais atuei. Ainda está acontecendo a transmissão, a gente está ouvindo aqui. Tu tens que fechar a janela do DOIT. Kaline ainda está online, Edilson? Então, gente, eu acho que Kaline teve alguns problemas técnicos. A gente vai passar para a próxima apresentação, se esse próximo apresentador me permite, e aí a gente inverte a posição dos blocos de apresentação, tá ok? Vamos fazer um ajuste bem rápido aqui. Então, eu vou colocar para apresentar a Camila Anísio, já está online, Edilson? Ou Camila ou Bianca? Bianca, tens o som e a câmera ligada? Também não. Então, vamos para o próximo. Vamos tentar agora com Vinícius Lima Lousada. Tudo ok, Vinícius? Podemos fazer essa inversão? A Bianca disse que está ali, quem sabe... Deixa eu ver. Ela já está ok? Senão eu espero, não tem problema. Bianca, vamos tentar você pela ordem de antes. Pode ser? A gente só precisa de um apresentador, para que a gente também tenha um espaço destacado da Libras, tá? Então, pronto, conseguimos, ótimo. Então, deixa eu só apresentar aqui o título do trabalho, que Camila Anísio de Almeida e Bianca Ambrosini Camargo vão apresentar, que é Abordagem Gastronômica acerca do Reino Fungi para estudantes de guia de turismo. Então, a palavra está com vocês, boa sorte, boa apresentação. Boa tarde. Só ver como eu vou fazer para transmitir aqui o trabalho, né? Como que faz? Não estou conseguindo. Bianca, aqui abaixo da tela tem a opção Share Screen, para você compartilhar a tela.
Você clica, seleciona o arquivo do teu slide, a janela do teu slide, e aí sim ela vai projetar. Mesmo aqui pelo celular? Eita, pelo celular eu não sei. Vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem projetar, eu vou passar para a próxima apresentação, a gente tentar correr, que vai ser o nosso colega mesmo, Vinícius, e aí vocês mandam a apresentação para o nosso e-mail, ou para o meu ou para o de Adilson, e a gente projeta para vocês. Pode ser assim? Eu vi que tem como... Vocês conseguiram projetar a tela? Ok. Conseguiram projetar ou preferem que a gente inverta a apresentação? O e-mail está aqui no chat? Sim, nós colocamos novamente. Então, Edilson, vamos para nosso colega Vinícius. O e-mail... Vinícius Lima Lousada, né, o autor desse trabalho, que está intitulado como Pedagogia Circular na Educação de Jovens e Adultos, EPT, uma possibilidade para a educação em direitos humanos. Fique à vontade, Vinícius, boa apresentação. Tá bom, muito obrigado, Camila. Então, boa tarde a todos os colegas e todas. Considerando que nós possamos ter algum colega com deficiência visual para nos acompanhar, é importante, então, conforme a orientação, dizer que eu sou branco, cabelo grisalho, olhos castanhos, e vou utilizar de uma apresentação para poder fazer as referências aqui, mas não há problema, porque eu leio também os slides antes de comentá-los. Pois bem. Pedagogia circular na EJA-EPT, uma possibilidade para a educação em direitos humanos. Esse trabalho nasce da minha experiência como professor de um componente curricular chamado Mundo do Trabalho e Direitos Humanos, que ocorre no 3º, 4º, 5º e 6º semestre do curso técnico em cuidado de idosos PROEJA, no campus Alvorada, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, do Instituto Federal Rio Grande do Sul. Eu atuo nesse curso desde 2018 e comecei a utilizar, na atividade que eu desenvolvo como professor, uma metodologia chamada Círculos de Construção de Paz, que eu rebatizo na atividade que eu desenvolvo como docente, como círculo de diálogo. O que costuma acontecer, então? Essa metodologia, ela se fundamenta, o círculo de diálogo, no diálogo freiriano como elemento fundamental da educação. Aqui, educação entendida como formação humana, a partir das contribuições do Carlos Rodrigues Brandão. Então, eu venho chamando de ciclo de diálogo ou pedagogia circular, essa combinação que eu desenvolvo na prática como professor, de uma ação pedagógica que se inspira na educação popular, mas que está fundamentalmente enraizada numa metodologia chamada Círculos de Construção de Paz, que foi desenvolvida pela professora Kay Pranes, de Minnesota, nos Estados Unidos, e também em diálogo com a filosofia da comunicação não violenta. Por que eu comecei a adotar essa perspectiva dos círculos, que eu já vou explicar brevemente como é que funciona? Eu percebi que, como nós estamos numa sociedade polarizada, a temática de direitos humanos na educação de jovens e adultos, ela fomenta bastante diálogo, mas em razão de muitos pertencimentos dos próprios alunos a comunidades de fé conservadoras ou a perspectivas mais tradicionais a respeito do tema direitos humanos, ou até próxima ao que a gente costuma chamar na academia de senso comum, em função mesmo da propaganda negativa que se faz de direitos humanos, tentando desmerecer essa conquista da civilização por vários motivos que nós conhecemos, que culminaram inclusive com a eleição do presidente, fui percebendo que se perdia muito de possibilidade de diálogo
na aula expositiva, onde muitas vezes dava-se a impressão que a postura do professor ou a intenção do professor, no caso eu, era convencer as pessoas. Então, essa metodologia eu já conhecia, porque fiz formação de facilitador de círculos de construção de paz. É uma metodologia que nasce de um movimento que hoje já é global, chamado Justiça Restaurativa. E faço uma ligeira adaptação com base, naturalmente, na educação de adultos e naquilo que se compreende como educação popular na prática de sala de aula, para que nós possamos, isso muito próximo do círculo de cultura que o Freire realizava com uma intenção pedagógica distinta com a questão da alfabetização, mas convergente aqui, quando a gente se propõe a fazer um trabalho também de conscientização dos direitos que as pessoas são portadoras e o quanto nós precisamos preservar e lutar pela presença dos direitos humanos na nossa sociedade, em prol da nossa própria humanidade e da democracia. E quando eu fui propor a atividade de círculo, o diálogo ele não vira debate, ele não fica polarizado, porque há uma ferramenta muito simples, que se chama objeto da palavra, que pode ser um bichinho de pelúcia, um material escolar, uma bola, qualquer coisa que a gente se identifica. Eu utilizo normalmente uma girafa, que é conhecida como um ícone da comunicação não violenta, e traz consigo para o diálogo ali uma possibilidade lúdica. E aí a gente desenvolve a aula com diálogos coordenados com essa ferramenta, de forma que todos têm o direito igual à palavra. E há a tendência de se construir, inclusive, um zelo pelo tempo, pelos próprios participantes, os nossos alunos, para que todos e todas possam falar. Nesses círculos, então, a palavra é facilitada naturalmente pela presença do professor, mas utilizando essa ferramenta, objeto da palavra, que passa de mão em mão, se estabelece para a condução desse diálogo, nesse primeiro momento e para as demais aulas que nós trabalhamos juntos, uma partilha de valores que cada qual dos alunos considera fundamental para a sua vida. Se estabelece em comum acordo combinações que normalmente se chamam de diretrizes para o diálogo, articuladas com esses valores, que, aliás, é algo muito interessante, porque até as pessoas com visão opostas sobre as questões de direitos humanos, que é muito natural e presente na sala de aula, identificam que têm os mesmos valores umas com as outras, o que permite facilitar o diálogo e romper com alguma polarização artificial, desenvolvida às vezes por agentes externos nas comunidades onde as pessoas estão envolvidas, sobejamente com comunidades religiosas que se apresentam com uma perspectiva fundamentalista, mas que ali desaparece quando se estabelece nos valores a humanidade em comum, as crenças em comum no que é o melhor para o ser humano, para a sociedade. Os círculos de diálogo favorecem muito também, na sala de aula, o fortalecimento de vínculos afetivos, o que é fundamental para uma educação libertadora, lembrando Freire na própria Pedagogia do Oprimido, e em educação como prática de liberdade, que não há educação problematizadora, libertadora, sem amorosidade entre as pessoas. Não quer dizer com isso que não hajam contradições ou conflitos, né? As metodologias são dinâmicas de trabalho utilizadas com as pessoas, e nós somos nós e as nossas circunstâncias na materialidade da vida. Mas os círculos têm favorecido, inclusive, o exercício de uma escuta, o que favorece o diálogo. Porque, na prática, as pessoas vão aprendendo a escutar os argumentos umas das outras. Quando nós colocamos na pauta de uma temática que possa ser profundamente arregimentadora de um debate e de até visões opostas, por exemplo, questões de gênero, do racismo, as problemáticas referentes à diversidade religiosa e opostas ao fundamentalismo, por exemplo, que são tematizados em sala de aula, isso normalmente, com a prática do círculo,
se consegue lidar de forma que as pessoas se escutem, ainda que possam não concordar, porque não se busca no círculo o consenso, se busca a compreensão, o entendimento, que, aliás, segundo Edgar Morin, naquele livro Ensinar a Viver, é fundamental para as democracias e é fundamental, inclusive, para que nós possamos ter a vida digna que nós todos merecemos. Então, em síntese, a proposta de uma pedagogia circular é, de fato, o diálogo entre os alunos e o professor a partir dos conteúdos propostos na disciplina, agregados a demandas que eles apresentam com o objetivo de acrescentar na sua formação, e também nessa disciplina Mundo do Trabalho e Direitos Humanos, onde eu atuo, outros colegas também atuam na disciplina em semestres alternados, a gente vai percebendo que nessa metodologia a aprendizagem e o ensino se desenvolvem de maneira colaborativa e a gente consegue, enquanto educador, se afastar daquela figura da educação bancária, do professor, que é o portador da palavra e do saber e, portanto, domina a classe, para que no círculo, com uma intencionalidade pedagógica, com planejamento estruturado, como qualquer aula, no entanto, não é uma aula sonora, é uma aula que há escutatória também, nós identificamos as possibilidades de uma convivência que permite a investigação numa comunidade de aprendizagem sobre determinado tema e que favorece, inclusive, o desenvolvimento de algumas habilidades emocionais ou competências emocionais previstas na BNCC para o ensino médio, mas, sobretudo, estrutura a cultura do diálogo, fundamental do meu ponto de vista, para que nós aprendamos a desenvolver, por consequência, uma cultura dos direitos humanos e valorizemos no espaço do contraditório o livre pensamento e a liberdade de expressão, na convivência com a diversidade. Isto é o que eu tinha para dizer, agradeço a oportunidade, fico muito feliz por estar com todos e todas nesse momento. Um abraço. Professor Vinícius, agradeço imensamente sua fala, sua colocação. É aquele tipo de coisa que a gente pensa assim, uma ação, uma atitude ou um formato físico, um círculo, traz tanto bem e agrega tanto a essa condição, né, de educação, de ensino, aprendizagem, enfim, que não se justifica não fazer algo assim, né? Muito obrigada pela sua contribuição. Eu gostaria agora de chamar a Aline, nossa colega Aline, nossa colega Fabrícia, e junto a Vinícius eu vou levantar algumas questões que as pessoas que estão acompanhando o chat, né, colocaram aqui para a gente discutir na finalização desse primeiro bloco de apresentações, tá? Então, primeiro, a nossa colega Mara Barbosa pergunta: professora Aline, minha preocupação com os alunos que possuem dificuldades com as TICs, como foi esse processo para eles? Eu vou fazer o seguinte, como tem perguntas bem pontuais, eu vou fazer a pergunta, a Aline responde, no mínimo de tempo, melhor, no máximo tempo que você conseguir poupar para a gente ter lucro, porque teve esses desencontros com a internet, tá? Então, vamos deixar assim 2 minutos para tentar responder. Sua palavra, Aline. Entendi que os alunos que teriam dificuldade de acesso ao Instagram, seria isso? As tecnologias de informação, de comunicação. Sim. Como é que foi esse processo, né? Se houve essa dificuldade, como é que foi esse processo para eles? Sim, o que acontece? A ferramenta, assim, que a gente percebe que é mais utilizada pelos alunos é o WhatsApp, né? Então, o que a gente fazia? Era enviar o link, né, pelo WhatsApp, o link em formato de YouTube, para que o aluno conseguisse assistir. Assim, no WhatsApp, eu não recebi, eu tenho todos os alunos no WhatsApp, né? Eu não recebia
alguma mensagem dizendo que o aluno não conseguiu assistir de forma alguma, né? Foi por isso mesmo que a gente pensou no YouTube, porque o YouTube é muito mais simples, né? O aluno clica no link e ele já consegue assistir. Verdade. Tem outra pergunta para ti, Aline. Ana Caroline perguntou: Aline, qual o quantitativo de alunos participantes? O curso tem alunos surdos? Então, não. A gente não tem alunos surdos. A gente tem alunos com baixa visão. Mas esses alunos usam o WhatsApp e eles conseguem... baixa visão. Eles ainda conseguem ouvir, né, com tranquilidade pelo YouTube. Mas... o alunos surdos a gente não tem. Senão a gente teria que pensar realmente em alguma outra ferramenta. Verdade. A próxima pergunta foi também de Ana Caroline, mas para a Fabrícia. Fabrícia, o que mudou na monitoria nesse período? Quais são os desafios encontrados? Principalmente o que mudou foi o fato da gente não estar junto com os alunos e o fato da gente ter criado essas duas playlists, porque anteriormente a gente dava, né, o que tinha o conteúdo na sala de aula, só que agora o calendário foi suspenso, então a gente não tem novas matérias para dar, mas a gente sabe que é preciso manter esse vínculo com os alunos. Então a gente adaptou para não ter só o conteúdo matemático passado. Por isso que a gente quis colocar curiosidades de matemáticas e preparatório para o Enem, porque era uma forma de continuar falando de matemática, mas ainda com o cotidiano dos alunos e manter esse vínculo com eles. Perfeito. Ainda tem uma continuidade do conteúdo. Aqui é Mara Barbosa, que coloca: envolver os alunos no processo, Fabrícia, me parece um caminho acertado. Minha preocupação ainda é com os alunos da EJA que não possuem acesso às tecnologias de informação e comunicação, tampouco acesso à internet, principalmente em tempos de pandemia. E aí depois vem Ana Caroline concordando, né? Ela fala: concordo, Mara. Talvez este seja o maior desafio, mas ficar estático nas ações do PROEJA na questão de ensino, extensão e pesquisa pode enfraquecer o próprio PROEJA na resiliência frente ao contexto pandêmico e luta para incentivar os alunos da EJA. Espero que o IFRJ consiga ofertar para os alunos acessibilidade digital. Você quer comentar, Fabrícia? Sim, nós estamos agora num processo de auxílio conectividade para os alunos, né? Já tiveram alguns resultados e parece que ainda vai abrir de novo no nosso campus, para os alunos terem acesso à internet, né, ao equipamento e ao chip para poder terem acesso à internet. E a gente acha realmente que o que falta para nós é colocar esses alunos também na produção, eles não estarem só como espectadores, mas produzindo junto com a gente, para que a gente, assim como o professor nos orienta, que a gente possa também orientar os alunos a participar, principalmente nesse período de pandemia, né, em que muitas vezes a gente não quer só estar ali estudando matemática, mas envolver nesse meio, mostrar que a gente está junto e que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir trabalhar da melhor forma, para quando a gente voltar, a gente não tá, assim, sabe, tão distante, a gente continuar bem pertinho. Muito bom, Fabrícia. Também... Oi? Só que incluir uma coisa, o que acontece? No Colégio Pedro II, o Colégio Pedro II ofereceu um auxílio digital para os alunos, né? Então, os alunos receberam um valor e para poder comprar um tablet, né, um chip de dados, para poder ter acesso. Não foi lá no início da pandemia, foi agora no segundo semestre, mas pelo menos fica gravado, né, ficaram gravadas essas lives no Instagram, e os alunos que perderam no início podem agora acessar. Sim, sim, muito bom. Só para fechar, e depois vocês podem também comentar os trabalhos entre si, a gente consegue fazer essa amarração, acredito que seja interessante também. Mas Mara Barbosa, ela também traz um comentário e logo em seguida uma pergunta para o professor Vinícius. Professor Vinícius, fica muito claro para mim a importância da presença do aluno em sala de aula, trabalhando o sujeito em sua totalidade. Parabéns. E aí ela pergunta em seguida: professor Vinícius, o curso PROEJA no qual trabalha é na modalidade presencial ou semipresencial? E o que acha da EJA-EPT na modalidade EAD?
Perguntão, Então, o né? curso, ele é... Dá um seminário, né? Oh, O curso é presencial, mas tem uma disciplina que é o projeto integrador, que utiliza como ambiente virtual de aprendizagem o Moodle, num componente curricular. Naturalmente, nós estamos num período agora da pandemia que estamos com o calendário suspenso por tempo indeterminado, então nós não temos aulas presenciais, temos atividades pedagógicas não presenciais que foram propostas para a manutenção de vínculos dos estudantes em todo o IFRS. No meu caso mesmo, os conteúdos dessa disciplina estão sendo trabalhados no Moodle. Os alunos vão poder aproveitar dentro da normativa estabelecida, mas não está substituindo, não foi transposto o curso do presencial para EAD por uma compreensão do Conselho Superior de que nós não estaríamos fazendo a mesma coisa que historicamente temos nos proposto enquanto instituição. E é claro que vai uma crítica a várias questões da educação à distância, ainda mais se ela for construída de maneira aligerada. Não há uma demonização, é uma constatação, uma posição do Conselho Superior. Pois bem, o que eu percebo é que nós temos, com os alunos do ProEja, características que nós não podemos ignorar. São alunos trabalhadores, normalmente vêm cansados do trabalho, algumas vezes entram na sala e saem para fazer alguma coisa, rever pessoas, ou resolver questões até de auxílio estudantil, e o espaço de diálogo que oportuniza protagonismo os coloca mais junto dentro da sala. E essa experiência eu fui vendo, assim, como se diz no popular, em trabalho de formiguinha. Na medida que a gente foi trazendo e foi conversando com um com o outro, ele foi entendendo a proposta. Tem um encontro que eu fiz, por exemplo, uma experiência de mindfulness na abertura do encontro, e com receio, né, porque a gente vai combinando aspectos, assim, atividades que vão culminar com o círculo de diálogo. E o acolhimento foi super bacana, porque as pessoas querem um tempo de se escutar também, de poder se perceber e poder falar a partir de si das suas circunstâncias. Não se abre mão da aula, se abre mão de pensar a aula concebida como onde o professor espalha conhecimento. Se abre mão daquele protagonismo em que o docente fala sozinho. Isso tem algum estranhamento quando se começa, sim. Mas na medida que as pessoas estão juntas e percebem que elas têm um papel, e elas não são obrigadas a falar, mas elas têm um papel de participação e de realização de atividades, isso prova para mim, tranquilamente, que no ProEja o ensino presencial tem aspectos fundamentais para que o sujeito pertença à instituição, pertença ao curso e se perceba como sujeito de direito ocupando o espaço que lhe é devido. Perfeito, perfeito. Não tenho nada a acrescentar, principalmente como mediadora. Eu estou aqui só contemplando a apresentação de vocês. Queria saber se vocês querem comentar os trabalhos dos colegas que apresentaram até então, e aí a gente fecha esse bloco de perguntas. Alguém quer? Eu quero fazer uma pergunta para as colegas. Assim, achei muito bacana. Eu sou alguém que aposto nas tecnologias com meus limites, né? Inclusive, acredito que geracionais. Assim. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês assistiram o documentário Dilema das Redes e se o que ele apresenta impacta de alguma forma o trabalho de vocês. Eu assisti, fiquei bem chocada. Inclusive, depois desse documentário, eu não tenho... Eu fiquei assim, gente, como que a gente fica... Eu reparei que eu realmente ficava o tempo todo olhando notificação e achei, assim, impactante. Eu fiquei muito mais atenta ao uso mais sadio das tecnologias, né? Principalmente das redes sociais. Pois é, uma dependência muito grande, né? Que a gente fica o tempo todo, a gente está com o celular, a gente está olhando, surge uma notificação, já dá aquele nervoso, né? Da gente querer ver o que é, e muitas vezes a gente nem sente o tempo passar, né? Simplesmente quando você vai ver, você perdeu 2, 3 horas da sua vida que você poderia, sei lá, tá utilizando de uma forma mais produtiva, né? E você está ali nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso, né, desse aparelhozinho aqui.
Ele pode ser muito bom para muitas coisas, né? Você pode utilizar ele para um lado bom, para pesquisar, para aprender de tudo, né? Tem todas as informações, tudo que você precisa, você consegue conseguir aqui, não digo uma resposta para tudo, né? Mas pesquisar sobre conhecimento. Mas se você for ficar utilizando somente para coisas inúteis, né? Aí realmente é complicado. É verdade, eu acho que o grande desafio. Opa! Só rapidinho. O grande desafio dessa geração, eu acho que não é nem. Da geração, não, vou dizer do século. Não é nem introduzir as tecnologias de informação e de comunicação na educação, porque a gente tem conseguido isso, a passos lentos em alguns casos e às vezes apressados em outros. Mas sim é equilibrar a utilização dessas tecnologias, principalmente nas nossas rotinas. Eu acho que isso é um grande desafio, e eu compartilho do sentimento também do professor Vinícius com relação a... Eu não sei nem se é uma questão geracional, talvez seja porque a gente vê tantos danos, que além dos benefícios, a gente vê tantos danos trazidos pelo uso, né, das redes, que a gente fica até um pouco receoso, e às vezes a gente precisa colocar um próprio freio na nossa ação, né? Eu percebo muito isso com relação ao celular, enfim. Pode falar, Fabrícia. Não, só queria falar que eu sou aluna da EJA, né? Sou aluna, estou em posição de aluna, e que além dos referenciais teóricos que a gente falou, de Borba, Vila Real, a gente também tem buscado nas nossas pesquisas alguns pesquisadores do nosso campus, da nossa instituição. Por exemplo, a Gouveia e o Abreu Júnior. Então, para a gente é uma honra poder pesquisar e basear o nosso trabalho em pessoas que a gente convive, né, no nosso dia a dia, lá no nosso instituto. Muito bom. Gente, vamos fechar aqui para a gente dar continuidade. Lá no chat, a última mensagem é: adorei a troca, Vinícius, Fabrício e Aline. Viu, gente? Muito obrigada por essa discussão maravilhosa. A exposição de vocês muito boa também. Vamos passar agora para o segundo bloco de apresentações. Então, agradeço a presença de todos, a colaboração. Espero que vocês continuem no evento, que foi pensado com muito carinho, muita atenção, enfim, para todos vocês. Tá? Então, vamos agora para a segunda etapa. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada, Obrigada. A gente vai começar a segunda etapa agora com a apresentação de Kaline e Valéria Pereira Silva. Vamos tentar novamente, né, Kaline? Contributos de uma experiência formativa. O uso das tecnologias digitais da informação e comunicação na EJA Proeja. Esse é o título do trabalho de Kaline. E, Kaline, a palavra é sua. Uma ótima apresentação. Cadê Kaline? Acho que ela está com problema de internet, gente. Kaline? Vou fazer o seguinte, tá? Mais uma vez, vamos dar uma pulada nessa apresentação, então. Boa tarde. Oi, agora vai! Deu certo, então. Kaline, a palavra é sua, então. Boa apresentação, tá? Boa apresentação, obrigada. Vou precisar. Edilson, esse material, Edilson? Por favor. Boa tarde a todos. Desculpa pelos atropelos. Bem, como já foi mencionado, né? Sou Kaline e o estudo que trago aqui hoje é sobre um relato de experiência, contribuições de uma formação vivenciada no Instituto Federal de Educação, de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Pode passar, por favor, Edilson? Então, o objetivo do estudo, né, é socializar os contributos do processo formativo, vivenciado no período de 2019 a 2020, nesse curso, como já mencionado, e que, no que diz respeito ao uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, na minha direção pedagógica, né? Por favor. Como metodologia utilizada, o espaço foi o curso de especialização em práticas assertivas em didática e gestão da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, EJA Proeja, realizado no período de 2019 a 2020, ofertado na modalidade de EAD,
com tutoria pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, em parceria com o IFRN, e que tem como direcionamento aos profissionais da rede federal pública, né, estadual e municipal, que atuam na prática curricular e pedagógica da educação profissional integrada EJA, com foco justamente na aprendizagem em ambientes virtuais. Por favor. O andamento do estudo foi realizado no decorrer do curso e como resultado da escrita do gênero discursivo, né, memorial de formação, onde resgata elementos da trajetória formativa, tentando observar justamente essas contribuições do curso no que diz respeito ao uso da tecnologia. E tem como base o estudo de Abraham, como fonte de investigação, ele traz a memória de formação, e também como aprendizagem biográfica e de reinvenção de si, né, de como coloca a PASEG. Por favor, disso. Alguns resultados, né, do recorte do memorial. A partir do que Pierre Levy traz, né, que a acessibilidade do conhecimento por vias flexíveis contribuiu para que mais indivíduos compartilhem conhecimento e tornem esse ambiente virtual como um exercício da cidadania, né, como força de debate político. Como a gente tem notado, né, durante essa pandemia, tem ficado tão viva essa questão do debate político no ambiente virtual. E aí o curso traz essa questão da mediação pedagógica com o uso de novas tecnologias, exige ressignificar a compreensão do que é a sala de aula, né, para além das estruturas físicas, os artefatos tecnológicos disponíveis podem enriquecer a transposição didática, se bem utilizados. E aí os estudos, né, colocados hoje aqui à tarde traz muito bem essa questão. Continuando em relação aos contributos do processo formativo, o que se observa? O curso ele traz elementos sobre a seleção de material didático como objeto de aprendizagem, porque não é apenas um texto, ou um áudio, um vídeo por si só que vai se tornar objeto de aprendizagem. Então, existe o pensamento, existe a questão metodológica, o planejamento, então, para que ele se transforme em objeto de aprendizagem. E também a importância, né, contribuições das metodologias ativas nesse processo, dentro de um planejamento do ensino-aprendizagem, voltado ao uso da TEDx, né, entre outros aspectos fundamentais no planejamento de propostas didáticas inovadoras direcionadas à EJA e ProEJA. E aí, durante o curso, o que foi colocado, né, uso do YouTube, plataformas, construção de vídeos, vocês também trouxeram elementos muito importantes. O professor traz, né, a questão da tecnologia, da característica do que é do estudante da EJA. Então, assim, são elementos que devem estar presentes dentro de um planejamento direcionado à educação de jovens e adultos do ProEJA. Por favor. Então, além da necessidade de investimentos em infraestrutura, pessoal, técnico, administrativo e pedagógico, e em mídias com qualidade, né, com certeza, é fundamental uma ressignificação do uso dos artefatos tecnológicos na mediação pedagógica, na direção de aulas criativas que instiguem a participação e colaboração dos estudantes. Não apenas o uso por si da tecnologia vai possibilitar uma mediação pedagógica promissora de aprendizagens significativas, né, como é a proposta da metodologias ativas. Por favor. Como conclusões, que se coloca a pertinência de investimentos em propostas formativas direcionadas à atualização pedagógica do professor, da EJA, ProEJA, em abordagens atuais sobre o uso das tecnologias e na mediação pedagógica, né? Como utilizar esses artefatos tecnológicos, na mediação pedagógica, para que, de fato, ela seja promissora, né, de aprendizagens significativas.
e a importância da socialização de experiências inovadoras, como proposição de estratégias metodológicas para a formação continuada do professor da EJA para a EJA. Então, assim, trazendo tudo que já foi colocado aqui, né, é muito interessante, na tarde de hoje, vendo a fala dos professores, a questão do uso da tecnologia sendo ressignificada a partir desse momento tão sensível, né? Infelizmente, a gente foi colocado numa situação que tivemos que aprender, temos que aprender, querendo ou não, já um pouco tarde, o uso da tecnologia para promover, instigar a aprendizagem do estudante, né? Então, por favor, Edson. Aqui estão alguns referenciais, né, para a construção do memorial, base teórica da tecnologia. Bem, espero não ter me atrapalhado tanto, mas contribuído com alguma coisa nessa tarde. Kaline, claro, sim, que contribuiu. Agradeço demais a sua explanação. Já a gente vai para as perguntas, tá? Vou passar para a próxima apresentação, que tem como título Abordagem Gastronômica acerca do Reino Fungi para estudantes de guia de turismo. Quem vai apresentar para a gente esse trabalho é a autora Camila Anísio de Almeida, em parceria, né, com Bianca Ambrosini Camargo. Mas Camila que vai apresentar, não é isso, Camila? Boa apresentação. Isso mesmo. Obrigada, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Ah, ótimo. Nós enviamos a apresentação para o Edilson. Eu gostaria de pedir que ele colocasse, então, na tela, porque estou pelo celular e eu acho que não é possível fazer daqui. A gente falando tanto de tecnologias, né, no uso das tecnologias, e ainda encontramos algumas dificuldades, mas vamos aprendendo. Como a Kaline falou agora, ainda que tardio, nós vamos aprendendo. Então, o título do trabalho é Abordagem Gastronômica acerca do Reino Fungi para estudantes de guia de turismo, do curso integrado Guia de Turismo ProEJA, no IFES Campus Vitória. Pode passar. Esse trabalho ele foi desenvolvido com estudantes do terceiro semestre, então eles estavam na metade do curso, e foi desenvolvido com o objetivo de integrar, né, o conhecimento acerca do Reino Fungi com a futura profissão do guia de turismo. Por que isso? Porque no nosso estado, aqui no Espírito Santo, nós temos uma região turística muito conhecida aqui, que é a região de montanhas, que é a região de Pedra Azul, que tem uma abordagem bem interessante dos cogumelos, né, na culinária, enfim, na gastronomia. É um turismo bem visto, é um turismo até, de certa forma, requintado, ele é bem buscado, e ele tem se desenvolvido a cada dia. Então, nós achamos interessante trabalhar o Reino Fungi, que muitas vezes não é bem absorvido pelos estudantes, que tem certa dificuldade com a associação dos termos, dos processos, dos nomes científicos, né? Então, foi uma maneira que a gente encontrou de aproximar o Reino Fungi, que é tratado na disciplina de biologia, a qual nós ministramos, né? Que é tratado na disciplina de biologia, e aproximar do convívio daqueles estudantes, né? Daqueles adultos, trabalhadores, e na futura profissão deles. Então, foi uma pesquisa qualitativa, que foi desenvolvida no curso técnico integrado em guia de turismo no Campus Vitória. Então, nós partimos do pressuposto, né, da participação do estudante no desenvolvimento desse estudo, que foi a aplicação de uma sequência didática, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e a participação direta dele na troca de experiência, no conhecimento, na troca de conhecimento mútuo, né, na dialogicidade de Freire. Pode passar para o próximo. Então, é o conteúdo de biologia, que eu já falei. Eu estou com a letrinha um pouco pequena aqui no celular, então eu vou chegar um pouquinho perto. Obrigada. Então, né, nós decidimos abordar o Reino Fungi, que é um tema muitas vezes não tão bem absorvido pelos estudantes dentro do conteúdo de biologia, que é o conteúdo que nós ministramos. Então, nós
encontramos essa maneira de aproximar esse conteúdo da realidade do estudante e na futura profissão dele de guia de turismo. Pode passar. Bem, então, essa experiência que nós trazemos aqui foi o desenvolvimento de uma sequência didática, onde nós fizemos essa associação entre o Reino Fungi e a abordagem do turismo gastronômico na região de montanhas do Espírito Santo. Então, nós aplicamos uma sequência didática. Essa sequência didática ela foi desenvolvida em 5 etapas. A primeira etapa, e aí na tela tem um infográfico, que seria, né, uma visão geral dessas etapas. Então, a primeira etapa foi a retomada do conteúdo acerca do Reino Fungi. Sim, antes do desenvolvimento da sequência didática, nós aplicamos um questionário diagnóstico para identificar as fragilidades, né, e as potencialidades daqueles estudantes daquela turma. Então, a partir do questionário diagnóstico, nós fizemos o desenvolvimento da sequência didática. Pode passar. Então, o questionário diagnóstico, ele tinha 4 perguntas objetivas e 3 perguntas discursivas acerca do Reino Fungi, associado de forma indireta à futura profissão, porque nós queríamos justamente identificar o conhecimento prévio deles a respeito desse tema. Então, as perguntas eram relacionadas ao Reino Fungi, associado indiretamente à futura profissão de guia de turismo. Pode passar. Então, aí nós descrevemos, tem um quadro, né, com a descrição das perguntas e a porcentagem de resposta, das perguntas objetivas, acerca do ensino de biologia e do conhecimento do Reino Fungi em específico, e nós tivemos um resultado positivo, onde a maioria dos estudantes, eles têm um certo conhecimento especificamente do Reino Fungi, que eles já viram em outras situações, já estudaram em outras situações, eles tinham conhecimento prévio positivo com relação ao Reino Fungi. Próximo. Aí a quantidade de respostas foram 20 estudantes, tá, que participaram dessa sequência didática, que responderam ao questionário. Pode passar. Bem, então, a partir do questionário diagnóstico, né, nós fizemos o desenvolvimento da sequência didática. Ela foi dividida em 5 etapas, e cada etapa corresponde a 2 aulas geminadas, né, de 50 minutos cada uma, com exceção da 4ª e a 5ª etapa, que nós tivemos desenvolvimento de uma visita técnica na região de Pedra Azul, que é essa região que eu falei no início, que tem o turismo gastronômico, tem essa abordagem desse turismo gastronômico aqui no Espírito Santo. Pode passar. Aí é uma foto dos estudantes. Nós tivemos a primeira etapa, então nós retomamos as fragilidades identificadas no questionário diagnóstico. Na segunda etapa, nós iniciamos a abordagem daquelas espécies que fazem parte desse turismo gastronômico, de informações específicas acerca dessa espécie e também de alguns outros conteúdos que envolvam o Reino Fungi na aplicação cotidiana do estudante. Na terceira etapa, que é essa foto que a gente vê aí, nós fizemos um momento de degustação, porque sempre de forma na abordagem da formação integral, da participação efetiva do estudante, nós fizemos no questionário diagnóstico, ali nós perguntamos os estudantes que já tinham tido contato com certos cogumelos, já tinham ingerido, e a grande maioria não tinha ingerido e não conhecia. Então, na terceira etapa, a gente fez um momento de degustação para que eles pudessem ter mais proximidade com aquelas espécies que a gente estava falando, porque nós entendemos que, assim, eles terão mais propriedade em repassar, né, essas informações, esse conhecimento adquirido na futura profissão deles. Então, eles conhecendo, não só de ouvir falar, mas eles conhecendo de provar, mais a fundo, de poder experimentar, eles têm mais propriedade futuramente para tratar disso. Então, essa foto aí é da terceira etapa, que foi um momento de descontração também. Então, na primeira e na segunda etapa, nós sanamos as dúvidas, nós fizemos a retomada do conteúdo, nós introduzimos um novo conteúdo, sempre de forma discutindo com eles, né? Eles traziam as dúvidas, eles traziam as perguntas, as informações que eles tinham, e a gente tentava dinamizar junto com eles. Aí, pode passar.
Aí foi, então, o que foi levado no momento da degustação, champignon, e nós levamos o shimeji também, para que eles pudessem degustar, que são as duas espécies mais utilizadas aqui na culinária, né? Pode passar. Então, a quarta etapa foi uma visita técnica na região de Pedra Azul, que assim, é uma região linda, para quem não conhece, é muito bem vista, atrativo turístico aqui do estado, poderia ficar horas falando, turismo ecológico, turismo gastronômico, turismo de experiência. Então, uma região bem abordada turisticamente aqui no estado. Então, não por acaso foi a região escolhida, por entender que eles, guia de turismo, tem tendência, né, a desenvolver o seu trabalho neste local, visto que está crescendo ainda, cresce a cada dia mais a procura pelo turismo nessa região, porque aqui no Espírito Santo é tudo muito pertinho, né? Então, você está na praia com 40 quilômetros, está na montanha, por exemplo, em Pedra Azul, com 90 quilômetros de estrada asfaltada, pavimentada, é tudo muito fácil. Então, a abordagem turística aqui é bem vista, né, por esse ponto de vista. Então, a nossa visita técnica foi na região de Pedra Azul. Pode passar. Então, aí a foto dos estudantes lá. Nós iniciamos essa visita técnica conhecendo, né, o local. Nós passamos por pontos importantes lá, comércios que abordam a questão gastronômica, comércios direcionados a esse ramo do turismo. Pode passar. E aí nós finalizamos a visita técnica numa produção de cogumelos, numa dessas propriedades que fazem essa abordagem turística da gastronomia e que produzem os seus cogumelos, né, tratados ali, utilizados ali na gastronomia. Então, foi uma visita muito interessante, muito enriquecedora, porque eles puderam visualizar como é o cultivo de cogumelo, quais os processos, as ferramentas, quais as interferências, as características, né, que envolvem o cultivo de cogumelo, no caso ali é o champignon, e desde o cultivo até a comercialização num único lugar, né? Pode passar. Então, aí também uma foto dos estudantes, em um ponto turístico também de Pedra Azul, que muitos deles não conheciam, apesar de ser muito perto daqui. Como eu disse, é um turismo, de certa forma, mais refinado, né? Então, esses estudantes do Proeja, trabalhadores, assalariados, talvez entendiam, né, que eles não faziam parte daquele local. E aí nós quisemos trabalhar também a sensação de pertencimento deles, né? Que eles fazem parte, sim, que é um local aberto para todos e que eles podem se sentir pertencentes àquele lugar e ter, né, autonomia para lidar, para trabalhar, para visitar. Pode passar. A quinta etapa da sequência didática, nós fizemos uma roda de conversa para feedback da realização da atividade, para avaliação da atividade mesmo como instrumento, né? Como prática educativa de integração, como instrumento. Nós fizemos uma roda de conversa, fizemos algumas perguntas aos estudantes acerca das atividades desenvolvidas desde a primeira etapa até a realização da visita técnica, para retorno de qual a influência daquela atividade na integração do Reino Fungi com a futura profissão de guia de turismo. Pode passar. E, assim, e aí os resultados que nós obtivemos com essa roda de conversa é que o conhecimento prévio deles foi complementado acerca do Reino Fungi, foi complementado o conhecimento prévio, e que eles ainda conseguiram abrir o campo de visão e acerca da abordagem do Reino Fungi na sua profissão de guia de turismo e da abordagem social do indivíduo também na relação ali do turismo daquela região, na sensação de pertencimento e no seu reconhecimento como trabalhador, como atuante, como transformador. É isso, obrigada. Muito obrigada, Camila. É muito bom ver essa educação prática, educação, né, real acontecer e aparecer aqui nesse evento. Eu acho que a gente tem que propiciar cada vez mais esse tipo de experiências para os nossos alunos, sobretudo os alunos da EJA, né?
Eu vou pedir para Edilson colocar a Kaline aqui. O que acontece? A gente teria uma terceira apresentação, gente, mas o nosso terceiro autor não apareceu. Né? O nome dele era Alci Alves Viana Neto. Ele ia trazer um trabalho intitulado Aulas Conceituais de Preparos em Gastronomia como forma de enriquecimento pedagógico no curso de EJA em Cozinha. Mas eu não sei o que aconteceu, ele não apareceu. Então, vamos fazer essa mesa de conversa, esse debate final, nós aqui, tá bom? Camila e Kaline. Deixa eu só confirmar. Não teve pergunta, não, mas a nossa colega Mara Barbosa, que está interagindo bastante, obrigada, Mara, ela colocou assim: Camila, uma aprendizagem vivenciada é bem mais significativa, não é mesmo? Belíssimo trabalho. Então, aí um parabéns para Camila na pesquisa. E como não tem pergunta, gente, então eu vou tentar estabelecer algumas aqui, porque eu fico curiosa com alguns temas, né? Esses dois também me são muito curiosos, assim. Kaline, uma coisa que eu fico pensando, né? A gente viu que as tecnologias digitais, elas acrescentam e muito no processo educativo, educacional, enfim. Mas a gente percebe que tem, sim, muitas dificuldades, principalmente com o público EJA. O que eu percebo aqui, onde eu trabalho, né? Que muitos docentes têm uma certa, como é que eu posso dizer, um certo receio de tentar incluir essas tecnologias para os nossos alunos EJA, como se eles não fossem capazes de adentrar nesse mundo. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre o que você acha dessa percepção, que eu acredito que seja replicada em outros campi, em outras instituições, de que o aluno EJA, EPT, não é capaz de fazer parte do mundo das tecnologias de informação, comunicação, enfim. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre essa questão? Sim, com certeza. Bem, quando a gente para pensar e tenta analisar, né, procura analisar o nosso cotidiano, as experiências de sala de aula, escuta também um estudante, o que eu posso te dizer neste momento? Um dos grandes desafios que a gente observa é a questão da formação do professor, dessa busca inicial pelo professor em aceitar que a tecnologia está aí, né? E que é necessário realmente nós aprendermos primeiro a utilizar para poder manuseá-los ali junto com o nosso estudante, que já manuseia muitas vezes até melhor do que nós, né? Não é verdade? A gente observa isso no cotidiano. Inclusive, eu posso ser um exemplo, assim, da questão de algum tempo está tão fechado ao uso da tecnologia, mas pela necessidade de uso, tipo o Zap, Face, para se comunicar, porque eles querem, eles pedem. Então, você acaba cedendo, né? E aí, durante esse ano, como a gente tem vivido, né, de forma tão pesada, tão triste, durante a escrita do memorial, na busca em relação à EJA, o desafio vivenciado pelos estudantes da EJA nesse momento era justamente o uso da tecnologia. Eles têm estão vivenciando a dificuldade neste momento, muitas vezes porque não foi dada a oportunidade lá atrás de manusear com facilidade no cotidiano, nas experiências. Então, ser parte realmente da prática pedagógica na sala de aula, para que ele possa levar nas outras práticas vivenciadas no contexto social desse estudante. Então, um dos grandes desafios que o estudante da EJA coloca é o uso do simples Zap para conversar com a professora, para enviar uma mensagem, e da dificuldade de aceitar essa relação distante, né? Como se fosse necessário estar presente com a professora que né, assim, na visão dele, a pessoa que mais sabe para ensinar. E o uso da tecnologia é meio que ainda um limite, assim, nessa relação professor-aluno. Então, um dos grandes desafios que observei nas leituras desse momento de pandemia era justamente esse desafio de dialogar com o professor através das tecnologias, em questão de receber material, enviar material, coisas simples, práticas, né, que a gente não utiliza no cotidiano da sala de aula. Então, acredito que, a partir desse momento, a gente vai sair, né, com novas aprendizagens, e espero que, né,
possamos levar para a nossa prática no dia a dia, depois que tudo isso passar, né? Porque realmente se faz necessário e é direito, né? É uma questão de direito mesmo, o acesso à inclusão digital. Perfeito. Eu vi que Vinícius fez um comentário muito bom aqui, eu quero que ele fale para a gente. Edilson, você poderia colocar o professor Vinícius aqui para conversar com a gente também, inclusive até os outros que já apresentaram, que querem fazer parte desse debate. Professor Vinícius? Isso. Tirando o microfone aqui, desculpe. Peguei de surpresa, eu que peguei. Eu estava refletindo aqui, compartilhei no chat, que essa discussão ela é muito presente. A gente entende que o acesso às ferramentas digitais deve ser direito de todos e todas. Mas, na realidade que nós enfrentamos no PROEJA, que, de maneira geral, são indivíduos que já enfrentam processos variados de exclusões nas desigualdades mais multiplicadas que nós vemos nesse momento, o problema não é a tecnologia, é a dificuldade de acesso, que, sendo um acesso desigual, né, nos parece que amplia as possibilidades assim, de dificuldade de aprendizagem e de aproveitamento mesmo delas para a sua formação. Então, por exemplo, nós podemos produzir esse é um dilema que eu lidei há pouco planejando atividades EAD. Daqui a pouco tens um problema, tu encaminha um vídeo que é de 5 minutos, muito bom, que tu colheste na internet, mas os dados móveis que o colega utiliza lá na ponta não comportam. Só para dar um exemplo simples, assim, né? Verdade, professor. Isso é uma realidade Obrigado. mais real do que nunca. Eu que agradeço a sua contribuição. Essa realidade que o senhor descreveu em um exemplo, ela tem se tornado bastante real com essa história do ensino remoto emergencial. A gente tem que ofertar os meios para que eles possam explorar as tecnologias. Mas não é que eles não tenham capacidade para, né? É uma coisa que eu tenho discutido muito, né, entre os meus colegas docentes. A gente tem que parar com essa ideia de que o nosso público EJA, ele não consegue, ele consegue. Agora, dê as possibilidades, dê as ferramentas, é isso que a gente tem que fazer. Enquanto instituição, enquanto docente, é fazer acontecer, ser possível acontecer. E aí sim, eles vão andar com as próprias pernas. Eles só não têm apoio para isso, né? Eu percebo muito que com as tecnologias de informação e de comunicação, isso fica muito claro, né? Eu acho que o ensino remoto, apesar de tantos desafios, enfim, ele tem ensinado muito nesse sentido, né? E como a gente tem problemas na educação e no fornecimento dessas tecnologias, no alcance dessas tecnologias para os nossos alunos, e que no momento de pandemia, muitos são forçados a aprender, né, um curto período de tempo, a entrar nesse mundo que para eles às vezes nem estava perto, assim, não tinha um mínimo de contato, enfim. São muitos desafios que a gente tem a vencer aí com essa pandemia, com esse danado desse ensino remoto emergencial, que vale a pena ressaltar, que não é ensino à distância, como alguns ainda cansam e pensam que é, né? Camila, eu também queria chamar a atenção de uma questão que eu acho que todo mundo concorda aqui, que é a questão da prática, a importância da prática, a importância de se mostrar conteúdos que muitas vezes a gente fica só na teoria, na prática. E aí, tua pesquisa, o que tu trouxe, né? Tua prática, amém, traz muito essa questão do poder que o aprendizado na prática tem na vida dessas pessoas. E na EJA, a gente sabe que a experiência que essas pessoas têm de vida são experiências riquíssimas, né? Que a gente tem que contemplar no nosso processo de ensino e de aprendizagem. A gente aprende o tempo todo com eles, a gente troca conhecimento o tempo todo com eles. E esses momentos, como você trouxe, né, de uma prática, de experimentação de cogumelos, enfim, isso tudo faz parte dessa aprendizagem e facilita essa aprendizagem quando a gente propicia a prática. Eu queria que você me falasse do feedback dos alunos com relação a essas experiências. Sim, a apresentação foi um pouco rápida, né, corrida por conta do tempo, mas a todo momento a gente percebia o envolvimento deles
como eu disse, no desenvolvimento de cada etapa dessa prática, nós buscávamos com que eles trouxessem as contribuições, e aí nós aplicávamos, então, a contribuição deles naquele momento. É claro que a gente tem uma preparação daquela atividade, nós fazemos meio que um roteiro, né? Mas, assim, o feedback deles, a participação deles, o envolvimento deles é que direcionava as atividades. Então, ao final, lá na última etapa, quando a gente fez aquela roda de conversa, e assim, eu fiquei até surpresa no momento, a Bianca se lembra que eu fiquei emocionada ao final, porque quando eu fiz, a gente pensou nessa roda de conversa, nós pensamos qual seria a resposta deles em relação ao conteúdo aplicado. E a maior parte da resposta, dos comentários, foi com relação à possibilidade de vivenciar aquela experiência. Então, isso me trouxe, assim, uma emoção que eu não consegui conter no momento, porque era a todo tempo relatos, assim, de que, nossa, eu não imaginava que aqui seria assim. Teve um estudante que falou assim, eu percebi que nós não sofremos nenhum preconceito aqui. Então, ele já foi com esse pensamento de talvez ser olhado diferente, de ser tratado de outra forma, por eles não terem aquela sensação de pertencimento que eu falei a princípio. E como nós trabalhamos o tempo todo a questão da formação integral deles, e não só a abordagem do conteúdo, então ele se sentiu à vontade para trazer esse comentário lá no final. E a maior parte dos comentários foi com relação a vivenciar aquela experiência. Claro que nós colhemos algumas informações que nós podemos constatar, né, que o conhecimento prévio foi complementado, porque nós fizemos perguntas direcionadas para que nós pudéssemos colher essas informações, esses resultados, mas os comentários livres, né, aqueles que eles podiam externar livremente, eram com relação a vivenciar a experiência. E isso, assim, me surpreendeu e me deixou emocionada no momento. E até agora, quando eu me lembro, realmente eu vi que foi um belo trabalho que nós conseguimos desenvolver. E nós ficamos muito felizes, eu e a Bianca. Nós conversamos depois a respeito disso, de nós termos podido contribuir com essa questão, essa abordagem social desses estudantes, né? E para além da questão do conteúdo e da prática como instrumento pedagógico, mas da prática como formação da vida, né? Como formação do sujeito. Então, foi, assim, gratificante essa experiência, foi muito legal. Muito bom, Camila. Só ler aqui o finzinho dos comentários do chat, gente. Nossa colega Elza Fran comentou assim: todos os temas são excelentes. Agradeço a partilha de vocês. Aprendi muito nesta tarde. Mara Barbosa coloca assim: por isso a importância da formação dos professores quanto às TICs. Verdade, Mara. Os alunos mais novos são os que chamamos de nativos digitais. Eles voam. Eles voam realmente. E o Zafran comenta novamente que nós não podemos subestimar os alunos da EJA. Verdade. Isso é uma luta, eu acho que cotidiana, em qualquer instituição de ensino, seja da rede federal, municipal, estadual. É uma luta diária. Eles são subestimados o tempo inteiro. Então, a gente tem que acabar com essa história, porque eles podem fazer tudo o que eles querem. Tudo. Sem nenhum limite. Tudo o que eles querem. Então, é isso. Vocês querem fazer mais algum comentário? Eu posso fechar a mesa? Aline e Camila, querem comentar mais alguma coisa? Não, acho que você colocou muito bem, suas palavras foram bem colocadas. Os alunos da EJA não têm limitações. A limitação está mais em mim quando recebo e não sei lidar com os desafios. Perfeito, é isso. Camila, quer fazer mais algum comentário? Tá sem áudio, Flor. Acho que você desativou. Não consegue, né? Tá desativado.
Camila, eu vou fechar, mas, enfim, acredito que você vai agradecer. Aê, chegou. Pronto. Acho que meu áudio tinha travado aqui. Quer comentar alguma coisa para a gente fechar essa mesa? Oportunidade. Agradeço a todos. Perfeito. Gente, então... Vou agradecer mesmo. Valeu. É isso. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, a interação, foi muito boa a interação dessa nossa sessão temática. Também é um tema que abre tantas brechas e tantos assuntos que a gente poder debater, né? Que a gente nunca vai se cansar. Gostaria mais uma vez de agradecer a Maiara, a Maria Carolina Lima e para a Natasha, ao apoio importantíssimo, riquíssimo da interpretação em Libras aqui, da nossa sessão, e dizer que ainda tem muito de evento, gente, aproveitem, explorem esse encontro nacional, que tem tanta coisa boa para ser discutida, enfim, que traz a gente mais força para lutar, né, resistir, enfim, pelos nossos alunos e com eles, né, pela situação que a gente tem vivido agora de desgoverno, despolítica, enfim. Abraço para todos, boa tarde e bom evento para todo mundo. Obrigada, gente.